Olá pessoal, senta que lá vem história. E aqui eu vou contar uma historinha que muitos de nós experimentamos, né? E que, assim, tem dois pontos aí. O primeiro é aquela de vez em quando você ter ouvido falar ou presenciar aquela criancinha com 3 anos, né? É ali a idade dos 3 anos, que fica a perguntar, né? Ou você ouve falar que pergunta muito, né? A mãe, o pai, a tia, todos ali perto, o que é isso? Ou por quê? Fala que se é a idade dos porquês, né? O que é isso, o que é aquilo outro. E aí algumas pessoas não têm muita paciência, né? Principalmente nesse mundo tão corrido. E também tem aquela historinha da, do adolescente que chega na idade assim da puberdade e aí tem muita sonolência, vão dormindo. Nas cidadezinhas, né, do interior, a mãe que muitas vezes não se deleitou, né, não teve tempo de estudar, né, muitas vezes até uma pessoa que teve a condição não estuda sobre isso, mas de estudar essa fase, que é a fase onde está acontecendo tanta atividade hormonal que faz com que os adolescentes durmam muito ou comam muito, tenham muito fome, né? E aí vem um pensamento, né? De que a gente, em pleno século XXI, em plena idade moderna, de conseguir tantos diplomas, né? Tantos títulos, não existe assim uma oferta agressiva de, de fazer com que se pense este homem nesse período antropocentrista, né, que é dizendo que a Idade Moderna é o período onde o homem está no centro de tudo e não existe assim em peso como oferta agressiva de se massificar, nem que seja em filmes, né, em produções de cinema, já que o cinema é tido como a sétima arte, não como as seis mais originais, porque ela massificou a arte, ela com o poder de poder financeiro, né, com grande capital, foi uma produção aparece aí para massificar em telas de cinema e produção para muita gente em vários locais. Vocês sabem como é a dinâmica do cinema, né? O filme é produzido e é jogado aí, vendido por todas as salas de cinemas do Brasil, então por isso que é chamado de sétima arte, uma arte que não cumpre muito papel de originalidade, que é algo mais criado aí pelo capitalismo, né? Existiu no início uma crítica contra isso. E nem assim não existe uma produção que se mostre isso, uma produção que cuide de mostrar essas fases do ser humano, de explorar este assunto que tem esta temática. E eu acho isso assim muito de deficiência, porque é incrível, é maravilhoso essa fase de transformação, de neurolinguística, de estudar o cérebro, de informar sobre, por exemplo, aquelas pessoas que vão lidar com crianças, como não só o professor no curso, mas os pais principalmente, onde se passa mais tempo com ela, um tia, até mesmo aquela pessoa de fora que vem trabalhar na casa, né? Não existe isso, não existe um pensamento para isso. Então, você tem vários diplomas, várias faculdades espalhadas cada vez mais e não tem um trabalho assim, até mesmo como políticas públicas, né? Uma ONG, alguma coisa que se também pensa assim. E é lindo, gente. Eu tô apaixonada por essa história de neurolinguística, de pensamento cognitivo, da coisa do cérebro humano, das linguagens, da fonoaudiologia, tudo isso, toda essa ciência, essa área
tão linda que é ver esse desenvolvimento do ser humano nessa parte de neurolinguística, como absorve conhecimento, como se desenvolve toda a sua musculatura, o que está se processando dentro do organismo, e aí se marginaliza tantas mentes que poderia até ser aproveitadas, não é isso? Então, aí eu lembro aqui, depois eu conto o fatinho, mas vou resumir aqui, de quando eu fui acompanhar, né, uma pessoa para fazer uns testes de fonoaudiologia, que eu me apaixonei aquilo, o aparelho auditivo, a audição, né, a fala, tudo isso, tudo interligado, também com a parte de anatomia, tudo isso muito lindo. E também dentro da linguística, né, tem aqueles termos também que eu estou apaixonada pelas linguísticas, que a gente muitas vezes, por conta de ter que estudar, passar e não se estender um pouco mais e conhecer coisas multidisciplinares, coisas diversas, você, alguns conceitos que existem aí, né, a gente não entende, a gente só entende da nossa área, então fica uma coisa de um conhecimento muito restrito. Aí tem palavras que assim eu comecei a aprender, desvendar o significado dela e a maravilha que foi compreender o significado delas, que são as palavras, algumas palavras que tem uma origem greco-romana, romano no sentido latim, né, que é a região do Lácio, né, a nossa língua falada, ela tem uma origem no latim, né, porque o português é uma língua latina, também muitas palavras também de origem grega, né, então nós temos essa coisa do latim e do grego. O latim, pelo português, pelo espanhol, pelo francês, muito em peso, né? Pelo italiano, que próprio região do Lácio, e também muitas palavras gregas, né? A gente pega, por exemplo, quando vai se construir toda a Idade Moderna, com o estudo sistemático das áreas, você pensa nas palavras, né, na formação das línguas do idioma indo-europeu, por exemplo, que fazem parte da Europa e se estende pelo mundo afora, chegando até nós. Nós temos a formação latina e grega. Você vê aí nas ciências biológicas, na medicina, né, muitas palavras de origem latina, quando você vai tratar de plantas, de animais, de partes do corpo humano, muita influência latina, né? E a latim original, né? E também do grego, muitas coisas no grego. E da latina ainda, original, da região do Lácio, nós temos ainda o francês, que aqui no Brasil teve tanta influência, né? Por conta até eu vi, né, estudei a segunda esposa do Dom Pedro I, que oficializou o ensino francês como segunda disciplina no nosso sistema de ensino. E também recebemos alguma influência africana, porque os africanos veio para cá. E é isso. E algumas também muito indianas, né? Indígenas, né? Um vocabulário tupi-guarani. E então isso tudo de línguas, de neurolinguística, de compreender palavras, formação de palavras, a sufixação, prefixação, né? Tudo isso é muito incrível, né? Aí, assim, tem conceitos que é muito interessante, que tem uma história por trás toda, né? Também, por exemplo, etimologia, você já ouviu falar? Sabe o que é etimologia? Né? É a origem das palavras, como se formou essas palavras, né?
Por exemplo, se você tem aquela palavra, por exemplo, aguardente, né? Você tem a formação água ardente. Você tem a palavra arear, de onde vem a palavra arear, né? Aquele costume. Tem toda, muitas vezes na etimologia tem toda uma história por trás. Porque não só a coisa da estrutura da palavra, né? Da formação dela, mas toda uma história. Por exemplo, a palavra arear, né? Vem de areia, e quando as mulheres, após a Revolução Industrial, você começou a imitar aquelas fases da Grécia, que era de início fabricar utensílios domésticos, que é a fase geométrica, que na Grécia teve quatro fases geométricas, quatro fases na Grécia Antiga, que é a geométrica de tratar a economia doméstica e os utensílios que serviam. A outra fase, que é a fase arcaica depois que os clãs começaram a crescer e pensar na comunidade, vem a fase arcaica de construir as cidades, tudo uma coisa bem do menor para o maior. Depois vem a fase clássica, que é pensar na fisicultura, no corpo humano, né? Aquela se vê muito na arte isso do corpo, né? Sendo estudado. Então passa dos utensílios, depois para pensar nas cidades, depois de pensar o homem desta cidade, que seria forte, robusto, bonito, né? Depois vem essa viagem, que é o período helênico, para difundir tudo isso. Por isso que essa língua chega até nós. Por isso que essa cultura de entender sobre essa língua, sobre essa formação, chega até nós. E muita influência na Idade Média, nessas áreas de estudo, com a coisa do mito, né? Por exemplo, em economia, este nome Eco quer dizer, é referente a uma ninfa, Eco, que se apaixonou por Narciso e ele levou um certo fora, eu já falei aqui, e ela foi para dentro da caverna e lá ficou com tanta vergonha, né? Como aquela pessoa que na escola que leva aquela fora e quer um buraco para se esconder. A Eco foi para caverna e depois tentou voltar e não conseguia mais, gritava e voltava a voz. Então, eco quer dizer aquela coisa interna, estar dentro, né? Por isso, economia, que as leis internas, são as leis da casa, né? Do orçamento administrativo. Ecografia, né? Que é todo traçado de dentro, né? De alguma coisa, de um corpo. Ecologia, que é o estudo do ambiente interno. Então, essa formação toda. Outra palavra muito incrível também, que já tem uma história também muito incrível, é hermenêutica. Já ouviu falar na hermenêutica? É uma ciência. E qual o mito que tem por trás de Hermes? Hermes era o mensageiro, né? Se fosse um mensageiro. Às vezes você vê um símbolo e aí vem a outra coisa também que é da hermenêutica, que é a simbologia, que é uma cartinha e umas asinhas. Então, esse Hermes quer dizer revelar. O que eu estou fazendo aqui para vocês, se vocês não tinham esse conhecimento, estou revelando. Então, estou usando a hermenêutica, revelando uma história. Então, a hermenêutica é isso. De onde vem isso? Né? De onde vem? Também envolve a coisa da simbologia. Por exemplo, vou contar uma historinha. Eu fui para uma barbearia, né? E lá eu vi um símbolo, um cilindro com faixas em 3 cores: azul, vermelho e branco. E eu não sabia porque eu tinha visto isso em outras barbearias. E eu fui pesquisar. Aquilo ali significa que a arte da barbearia surge na França,
no cofé, por isso as cores da França. Se é um cilindro, eu não sei porquê, mas tem toda uma história por trás disso, né? Isso é a hermenêutica. E é isso, gente. Vou ficando por aqui, né? É muito bom a gente entender dessas coisas, né? Entender do homem, entender do conhecimento do homem, do que ele constrói, do que o cérebro dele está apto a conhecer, desvendar, aprender. E acredito que nós estamos ainda na fase dos porquês. Não só aquela menininha de 3 anos, mas estamos ainda na fase do porquê. Isso é chamado andragogia, diferente da pedagogia. Pedagogia, que vem de paideia, pedagogia, que é uma expressão grega, a paideia tem a relação, que é o ensino na Grécia Antiga, indo para a Idade Média, e tem, ao contrário, a compreensão cognitiva do homem adulto é a andragogia de andrógeno, né? Andro vem de homem no do grego, andro é grego. Antropó tem latim, eu estou fazendo confusão, mas andro é relativo a homem e antropo também. Então é isso, gente, vou ficando por aqui. Até mais, com outras historinhas.